Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Aqui é o Denis e eu acho que cagada é igual briga em relacionamento. É bom que aconteça de vez em quando pra apimentar as coisas. Meu nome é Bruno Cardoso e a pior cagada é aquela que não se acha uma boa desculpa. Meu nome é Bruna e a culpa é sempre da gráfica. Meu nome é Karina Andrade e o salário do Paulo é R$4.750. Muito bem, estamos reunidos hoje aqui pra gente falar sobre as cagadas no trabalho. Quem nunca cometeu um erro e ficou sem saber o que fazer, ficou apavorado, né? Quem nunca cometeu uma bela de uma cagada que atire a primeira pedra. É verdade. A gente vai contar as nossas histórias aqui depois da leitura de e-mails. Karina, existem diversos programas aí, diversos meios da gente acompanhar podcasts, né? Eu costumo usar o iTunes, principalmente por causa da conexão que ele tem com o iPhone. E é fácil, né? Da gente simplesmente ir lá, baixar. E até o próprio iPhone eu consigo configurar ele para ele vir automaticamente ali. É um aplicativo legal. Eu gosto de testar coisas novas, até porque eu acho que para algumas coisas o iTunes ele é um pouco limitado. E essa semana eu conheci um agregador de podcast chamado Narradorcast. Já ouviu falar? Não conhecia. É muito legal o sistema, tu entra, cria uma conta lá e aí tu segue já os podcasts que tu quiser assinar, tu já só um clique tu já consegue assinar o podcast, ele vai pra tua lista e tu consegue ouvir ele pelo próprio sistema. Eu achei a qualidade muito boa, ele muitas vezes a qualidade melhor até do que o iTunes, que o iTunes quando tu vai fazer streaming dele, né, quando tu baixa até não tem esse problema, mas pra streaming, não sei se tu já notou isso, mas os primeiros minutos do podcast tem uma qualidade muito inferior, né, porque ele começa a transmitir uma qualidade ruim. E isso não acontece lá no narrador. Eu achei muito legal porque eles estão fazendo um trabalho muito legal também de divulgar podcasts, né? E eu acabei conhecendo eles nessa história de cadastrar o Mateada Podcast em diversos canais. Cadastrei lá e fui muito bem recepcionado. Os caras são muito legais, muito gente finas. E eu quero muito recomendar que as pessoas usem Narradorcast. Então, o link vai estar no post dessa publicação aqui. Ah, legal. Eu não uso iTunes porque eu uso Android, né? Então eu sou meio carente assim de aplicativo, mas eu vou testar com certeza. Todo mundo tem que testar porque é uma ferramenta feita por brasileiros e é muito legal a gente ter algo de uma qualidade tão grande feita pela galera daqui, galera de podcast brasileira. Parabéns pro Narradorcast, espero que a ferramenta se desenvolva mais ainda, fique cada vez melhor. Quero também fazer o convite para as pessoas assinarem o canal da Mateada no YouTube, né? Nosso canal no YouTube, que a gente está sempre alimentando com conteúdo de marketing digital. A gente fala lá de SEO, fala de link patrocinado, fala de redes sociais, a gente fala de uma série de coisas desse universo, sempre dando muitas dicas, né, Denis? Parece que essa semana vai ter vídeo novo, né? Ah, vai ter vídeo novo. Prometeram, pelo menos, né? A gente teve um comentário na nossa publicação do podcast anterior, né? Que é Trabalhando e Cantando, onde a gente falou sobre a nossa vida com um fone de ouvido. O Jonathan Silva Rodrigues escreveu o seguinte: sou designer gráfico, trabalho em uma agência há 8 anos e hoje trabalho só escutando podcast ou audiobook. Sabe que eu gostei muito da história de podcast, eu sou viciado já, né? Eu escuto podcast nem sei há quantos anos já. Agora, audiobook, quando eu tava trabalhando em São Paulo, que o trajeto até o trabalho ele era maior, eu escutei muito audiobook. Hoje quase que não vale a pena porque o meu trajeto é curto aqui. Mas audiobook é muito legal, né? Mas pra ouvir no trânsito, né? Igual ele disse que trabalha como designer, né? Como designer? E fica ouvindo audiobook. Não sei se o trabalho de design eu conseguiria, mas o trabalho que eu faço hoje entra aquela mesma discussão que a gente tava lá no podcast, né? Eu acho meio maluco, assim, escutar podcast ou audiobook trabalhando. Se eu colocar um audiobook aqui, daqui a pouco eu vou estar de braço cruzado prestando atenção no que tá sendo dito ali. Mas ele complementa dizendo o seguinte, ó: consigo ficar mais concentrado no trabalho e aproveito também para ficar atualizado de diversos assuntos. Interessante. Parabéns pelo podcast, muito bom. Se precisarem de participantes, estou à disposição. É isso aí, Jonathan. Olha, nós estamos começando aqui e a gente tenta sempre convidar pessoas que têm alguma coisa a agregar. Vai ser muito legal. Manda um contato pra gente aí, pra gente te conhecer e quem sabe a gente grava alguma coisa juntos. Quem sabe a gente aprende a ouvir audiobook e trabalhar ao mesmo tempo. Né? Isso, ele pode gravar um podcast pra dar essa dica pra gente aí. Rate 5 no iTunes, não teve, né? Então, tu também não deu os teus rate 5? Eu também não cumpri com a minha promessa de ir lá dar um rate 5.
não teve... É muito importante pra gente, vamos apelar de novo aqui, mendigar mais um pouco. Gostou do podcast? Vai lá, deixa um rate 5 pra gente, ele é muito importante pra gente saber a tua opinião e é muito importante pra ajudar a divulgar o nosso trabalho aqui também, né? Criar um podcast dá muito trabalho, a gente se envolve muito e dá custo também, né? A gente tem custo, isso aqui não é de graça e o retorno que a gente espera conseguir alcançar cada vez mais pessoas e a gente depende da tua ajuda pra que isso aconteça. Então, por favor, né? Dá um pulinho lá no iTunes e deixa um rate 5 pra gente e deixa principalmente a tua opinião, o que tu achou do podcast. Também não tivemos e-mail, né? Essa semana. A próxima técnica agora vai ser: deixe um rate 5 e mande um e-mail e você não vai acreditar no que vai acontecer. Vamos usar a técnica de marketing digital aí para receber e-mails. E-mail, como a gente já falou no programa passado, ele é bastante importante pra gente saber o que tu acha, né? Se não quer que o e-mail seja lido, não tem problema, né? Pode escrever, olha, por favor, não leia o e-mail no ar, mas a minha opinião sobre o podcast e aí fala pra gente o que tu tá achando, porque só tem uma maneira da gente tornar ele cada vez melhor, que é saber o que o ouvinte, saber quem tá do outro lado ouvindo está achando do programa. Se tá achando que ele tá ruim, fala isso, o que tá ruim, o que a gente pode melhorar. E se tem alguma coisa que tá legal, fala pra gente o que tá legal. É só assim que a gente vai conseguir evoluir cada vez mais. Vamos pro programa então? Vamos lá, partiu. Então é isso aí. Tem cagada grave, tem cagadinha, assim. Tem uma cagada que, não é um negócio grave, mas é um negócio engraçado. Que acontece no dia a dia de trabalho, né? Tem umas que não comprometem tanto, tem umas que são menos preocupantes. Tem cagada pra gente e tem cagada pra empresa também, porque também diferencia, né? Tem cagada que a gente faz pra gente mesmo e beleza, né? A gente supera e bola pra frente, né, Bruna? Mas tem aquela cagada que a gente prejudica a empresa, daí é foda, né? Acho que toda cagada, quando ela tá acontecendo, é a pior coisa do mundo, né? Porque tu quer sair correndo, quer desmaiar, fazer igual avestruz, botar a cabeça embaixo da terra. Se explicar de alguma forma. Se explicar, e tem uns que não tem explicação, mas depois que ela passa, fica engraçado, né? Tem várias cagadas assim. Eu lembro de quando eu trabalhava na Cappuccino ainda, a gente estava atendendo um canal de TV bem famoso aqui no Brasil, e esse canal tinha uma promoção que escolhia algumas top models. E a gente que tava cuidando desse site, a gente tava fazendo o site, e eu entrei, quando eu comecei a trabalhar lá, foi justamente no meio desse projeto. E aí eu entrei, o programador que tava lá saiu no meio do projeto, enquanto isso a promoção tava rodando, e acabou que eu fiquei responsável pelo todo o projeto. E esse projeto, ele tinha algumas fases diferentes. Na primeira fase, elas se inscreviam pelo site, preenchiam um pequeno currículo, enviavam a foto, isso era salvo num banco de dados, e aí depois, quando essa fase encerrava, ia para um segundo momento, onde tinha uma comissão julgadora, que analisava as inscrições e definia algumas para fazer uma entrevista. Quem passasse nessa entrevista ia de fato pro programa, que era um reality show, e escolhia a top model daquele ano. E eu estava responsável pelo site. Quando acabou a promoção, eu recebi a seguinte ordem: olha, Denis, pode tirar o site do ar. Naquela época tinha que salvar os arquivos todos num disquete, e esse disquete ia ser enviado pro canal. Disquete? Disquete não, CD. Ah, tá. E aí gravava tudo num CD. Nossa. E mandava isso pra emissora, que eles iam fazer a avaliação. E eu, como estava responsável por aquilo, a gente tinha que substituir o site que estava no ar por um site novo, dizendo, olha, a etapa aqui acabou, agora tá passando por um processo e tal, né? Você vai receber. Então era só uma notificação proibindo as pessoas de se inscrever e avisando que estava indo pra essa segunda etapa. E eu tive que fazer o download dos arquivos, salvar todos os dados das inscrições das meninas e tal. E pra liberar espaço dentro do servidor depois pra conseguir colocar um novo site no ar, tinha que deletar tudo que tava lá, né? E eu, confiante, conferi, tava tudo ali na minha máquina, tinha feito download de tudo já, mandei deletar. E depois que eu deletei tudo, eu descobri que na hora de fazer o download das imagens, tinha vindo todas corrompidas. E eu não testei pra ver se as imagens estavam abrindo no meu computador e se perdeu tudo. Todas as imagens de todas as inscrições foram todas perdidas. Tá aí, o que aconteceu depois? Em primeiro lugar, eu fiquei nervoso, assim, imagina, eu queria morrer. Chamou a mãe, momento. chorou. Chorei, chamei a mãe. Mas aí não tem jeito, né? Tem que dar um jeito de solucionar o problema. E aí, graças a Deus, acho que de tanta oração que eu fiz naquele dia, o servidor tinha um backup, e esse backup tinha todos os arquivos salvos de até mais ou menos umas 2 horas antes do encerramento das inscrições. Só que as últimas inscrições, as finaleiras ali, os dados delas tinham todos sido gravados no banco. Só as imagens tinham sido perdidas. E aí a gente teve que entrar em contato com cada uma delas e, olha, teve um problema no servidor aqui, salvou as imagens e tal, pedindo pra elas enviarem de novo, e aí conseguiu recuperar. Na hora de enviar o CD, a gente conseguiu com todas as fotos que estiveram lá, mas Nossa, eu suei sim. frio aquele dia. Cagada master, mas o pessoal ficou do teu lado ou tu levou um tapão na orelha lá? Como eu era novato, assim, eles disseram que estavam do meu lado, né? Mas eu não sei se tava todo mundo tão confortável assim.
Tem que ter muita amizade nessa hora, né? Eu não sei o que ia fazer. Eu ia chorar. Eu não sabia o que fazer também e ainda bem que tinha algumas pessoas lá pra ajudar nesse momento. É uma vergonha, assim, que eu passei de cagada, de passar vergonha no trabalho. Foi quando eu trabalhava lá no Unicinos ainda, e a gente num bate-papo lá sobre a fonte do computador, e 110, 220 e tal. E eu inocentemente eu sentava atrás de uma colega, assim, o computador dela ficava de costas pra mim, e eu inocentemente, em vez de só mostrar, tipo, tem um botão aqui que tu pode escolher, ó, se é 110 ou 220, né? Isso que eu queria, essa mensagem que eu queria passar. Não contente, eu fui lá e mudei eu mudei de 220 pra 110 e o negócio, tipo, explodiu na minha frente. O computador tava ligado na tomada. Tava ligado na tomada, inclusive, e a guria que sentava, que usava esse computador não tinha chegado ainda. Ela era designer lá. E ela tinha muito trabalho. Meu Deus do céu! Ela tava fazendo um mapa, a gente tava fazendo um trabalho pro EAD, lá pra Educação à Distância, que era um monte de marcação histórica no mapa do Brasil e era um negócio gigantesco. É sério isso, gente. Ela tava fazendo um monte de marcação histórica num mapa e ela chegou e quando eu contei pra ela queria me matar, assim. Tanto que eu ajudei ela depois, comecei a pegar as imagens que ela precisava, comecei a ajudar, fiquei envolvida com ela o dia inteiro, assim. Mas antes dela chegar e aí eu ter que passar vergonha com ela, eu tive que passar vergonha com o meu chefe. Que lá na sala dele, que não ficava junto comigo, e contar, disse, olha só, fiz uma merda. Eu não consigo imaginar a tua cara. Não, nem eu consigo imaginar minha cara, não sei qual cara eu fiz lá. Eu queria morrer, mas eu tinha que avisar, né? Porque, imagina, ia ter que mandar pro concerto. Tu podia ter feito um bilhetinho avisando que tinha queimado isso, grampear na carta de demissão e mandar os dois uma vez. O medo foi grande, mas também. Aí ele fez aquela cara assim de que, tá tudo bem, sabe? Mas acho que ele tava a fim de me dar uma porrada. Não tinha backup das coisas? Não conseguiu acessar o HD de alguma forma depois pra recuperar isso? Não conseguiu. Ela tinha algumas coisas em backup de servidor, assim, trabalhos que ela já tinha feito, mas esse trabalho que ela tava fazendo desse mapa, que eram trabalhos bem grandes, assim, que a gente fazia pro Educação à Distância lá do Unicinos. Esse trabalho ela, perdeu. E ela tava dias já envolvida naquilo, era um negócio gigantesco, assim. Me deu muito medo agora, imagina se queima o meu. Olha só. Ainda bem que é um notebook. Gente. Oh my God, no! No, God, please, no! Eu acho que o pior problema, a pior cagada é justamente essa, que foi o caso da Karina, naquele tom de brincadeira, né? Que nem do Denis, ele tava fazendo um trabalho, se confundiu, né? Achou que tinha feito o download, não fez o download. Digamos assim, tem um impacto, né? Justifica, agora, né, Bruno? Justifica a cagada. Exatamente. Porque eu tenho uma parecida também que foi exatamente isso, num tom de brincadeira. Na época ainda, tava bem molecão, ainda começando essa história de programador, de fazer site e tudo mais. Era naquela época de conexão de escada ainda, né? Eu não sei, eu acho que a mais novinha aqui deve ser a Bruna. Eu não sei se ela já chegou. Claro. Já chegou a trabalhar com sim, só à meia-noite lá podia conectar na internet pra não gastar. Depois da meia-noite era um pulso, né? Exatamente, no trabalho era dessa maneira, né? Você tinha que trabalhar totalmente offline e depois, quando terminou o trabalho, testou, tem que fazer o quê? Tem que pegar aquela linha que só ficava disponível pra internet, né? Abrir o softwarezinho lá que era instalado na máquina, conectar, esperar aquele barulhinho clássico da discagem ali, subir todo o site e ficar testando na internet, testando no ar, tá certo, subir as imagens. Acabou de testar, você desconecta e continua trabalhando offline. E tinha um site que era um site até pequeno, só que o cliente, sabe aqueles clientes indecisos que uma hora pega uma página e fala, coloca esse texto na página tal. Aí você coloca o texto, quando vai pra aprovar ele fala, também coloca esse texto e essa imagem na outra página. Aí você faz aquele trabalho, aí depois você fala, sabe aquele primeiro texto que eu te mandei? Coloca mais esse parágrafo. Enfim. É engraçado que a internet mudou, mas os clientes não, né? Não. Exatamente. Continua os mesmos. E aí aconteceu isso, já tá, sei lá, devia estar na quarta ou na quinta discagem lá pra subir essa alteração desse site, e já tá de saco cheio, né, na verdade, daquele cliente, só que obviamente não podia demonstrar. E aí, pra quem não conhece a programação, você pode fazer comentários no código, né? Quem conhece tem aquelas tags de comentário que você comenta e quem acessa o site, ele não tá vendo o que tá comentado, né? O nome já diz, ele tá comentado, tá escondido, e a pessoa só vai ver se ela entrar no código daquele site, que é uma coisa que são muito poucas as pessoas que fazem isso. Então, naquele momento de raiva, assim, e moleque, né, eu fui lá e escrevi um palavrão, mandei o cliente pra aquele lugar. Eu expressei toda a minha raiva naquela quinta alteração, né. O problema é que eu esqueci de fechar o código de comentário. Automaticamente, o palavrão ficou no site, né.
Aí o cliente entrou pra ver, aí ele teve que ligar pra minha gerente na época. Ele falou assim, olha, eu achei muito chato, porque eu não sei se é pessoal, mas eu vi um site, né, eu vi no meu site um palavrão, não sei o quê. Aí minha gerente veio falar comigo, olha, Bruno, o cliente viu isso, aquilo, e eu não sabia onde enfiar minha cara, né? Porque imagina, não voltando no início do que eu comentei, não é aquele erro igual do Denis, que, puxa, eu tava tentando resolver. Não, você tava fazendo uma brincadeira de moleque. E aconteceu isso, foi horrível. Eu acho que a cagada mais impactante, assim, pelo menos pra mim, né, que é designer, então é mais... Foi que no meu primeiro estágio, eu tinha que fazer um cartãozinho que era vale desconto de uma empresa lá que alugava brinquedos. Me mandaram um texto e tal do cartãozinho e tinha aqui um espaço pra código. Aí tava escrito código, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, pra mostrar que era só a marcação do código. Aí, ok, fiz a arte no Illustrator, fiz tudo, fechei o arquivo, mandei pra gráfica. Era 1000 cópias. Nossa. E as 1000 vieram com código 1, 2, 3, 4, 5. Gente, eu queria morrer. Eu lembro que eu percebi super empolgada, porque é o meu primeiro material gráfico. Nossa, tá me lembrando que horror. Eu tenho ainda em casa. O meu primeiro material tava lindo, assim, muito bonito. Aí a gente abriu aquilo, deu, meu Deus. Daí chegou pro cliente e tal, elas ficaram putas. A gente teve que pagar tudo de novo. Mas foi assim... Mas ainda bem que era uma quantidade relativamente pequena, né? Eram 1000 cópias. Era 1000 só, mas foi horrível. Mas a sensação é muito ruim quando tu percebe que a cagada tá feita, dá aquele frio, aquela coisa por dentro, assim, né? Que Imagina. vem tomando conta da gente. E era Tu fica tentando negar, né? Não. pode ser. Alguma coisa errada. É culpa da gráfica. Deu pra botar a culpa na gráfica. Aí fui lá, abri o arquivo e tava a bosta do número. Acho que é inevitável você procurar alguma coisa assim, pra uma desculpa, né? Vamos falar assim. Você olhar e falar, não, qual desculpa eu posso colocar? Não, será que tava... Eu acho que o pior momento é aquele quando você olha e fala assim, não tem desculpa. Tipo, realmente foi uma cagada. Foi cagada. Mas a gente sempre, até o último momento, a gente tem aquela esperança, assim, de que não, eu tô olhando errado, né? Alguma coisa aconteceu aqui que não fui eu. Oh my God, no! No, God, please, no! Uma coisa que a gente já fez mais de uma vez aqui, desde que a gente começou a gravar os nossos vídeos e começou com o podcast aqui, a gente já fez mais de uma vez que é não gravar alguma coisa, né? Achar que tá gravando e quando percebeu, a coisa já andou há muito tempo e a gente tá ali em vão. Tá gravando agora? Agora tá gravando. Quando a gente resolveu começar o canal da Machada, isso há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, preparamos tudo lá, né? Quando a gente ainda tava na outra sede, comprei iluminação, preparamos os tripés com a iluminação, coloquei a câmera no tripé, a gente usou microfonação, tudo certinho, bonitinho. Começou a gravação e eu querendo falando o vídeo já tava quase no final, só faltava aquela história de dar tchau, né? E aí veio uma mensagem na câmera de que o cartão SD estava cheio. Eu não me lembro agora a mensagem lá, mas não podia gravar mais porque o cartão estava cheio. Daí eu disse pra Karina, olha, mas eu acho que eu tenho algumas coisas ali que eu posso deletar, que são coisas que eu tinha filmado. Lá vai o Denis deletar arquivos de novo. Né? Tem um histórico. É recorrente aí, né? E aí a Karina disse, não, mas se a gente tirar do tripé pra deletar, quando colocar no tripé de novo, a gente não vai achar a mesma posição. Eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu consigo deletar sem mexer na câmera no tripé. E eu ia com todo cuidado lá pra conseguir deletar todos os arquivos. Fui deletando tudo aquilo que não interessava, fui deletando. Quando eu percebi, não tinha mais nenhum arquivo dentro do CD. Inclusive o nosso vídeo. Inclusive o vídeo que a gente tinha acabado de gravar, a gente tinha ficado... Hoje a gente consegue gravar já bem mais fluido, mas naquela época, um vídeo de 10 minutos a gente levava 1 hora, né? E errava e gravava de novo, e aí não dava certo, e a gente ficava aquela coisa. Mais de 1 hora de gravação foi toda 100% no lixo, porque eu cliquei no botãozinho de deletar lá. Eu me lembro que vocês me contaram essa história na minha entrevista. Eu ri tanto de vocês. Tanto. Eu queria morrer. O pior é que depois a gente não lembrava mais o que a gente tinha falado, sabe? Se era no vídeo que tinha sido deletado ou se a gente já tinha falado naquela segunda versão do vídeo. Foi horrível. A gente grava os vídeos aqui eu preciso dar rec em 2 lugares, né? Um é na câmera pra gravar o vídeo e o outro é o gravador, que a gente usa pra gravar a voz, porque ele usa a lapela pra ficar com a voz de melhor qualidade, e o gravador que grava a voz, ele é diferente. E tem um vídeo, inclusive, que a gente chegou a publicar, né? Esse ali a gente ligou o foda-se, literalmente, e disse, publica assim mesmo, porque não vai dar. O vídeo foi publicado, até vamos colocar o link pra ele no post desse podcast, que a gente começou a gravar o vídeo, só que o gravador da voz não tava funcionando ainda. E aí a gente gravou metade do vídeo e o som ficou horrível porque ele tava captando somente na câmera no microfone da câmera. E assim foi outro, né? Aqui no podcast também a gente foi gravar a leitura de e-mails do programa número 2 e na leitura de e-mails a gente foi lá, todo empolgado, gravamos, tinha 2 e-mails pra ler, lemos os e-mails ali, convidamos pessoas pra dar rate 5 lá na iTunes, falamos da promoção do SM Rush, damos todos os recados lá. Quando eu olhei pro gravador, eu não tinha apertado o REC.
Aí começou tudo de novo, Karina. Desculpa, mas eu não apertei o REC. Não, e a motivação, né? Que vai lá embaixo. Pensa, putz, tudo de novo agora. O mais engraçado é que a gente grava a primeira vez todo empolgado e tal, daí na segunda vez fica aquela voz de frustração. Assim. Eu me lembrei de contar uma história de RH aqui que na verdade me remeteu a uma outra mais engraçada. No lugar que eu trabalhava antes de vir aqui pra Machada, a gente durante muito tempo, o ponto lá, tinha que bater o ponto com crachá, ficava no térreo e a gente trabalhava no terceiro andar. Quase todo dia a gente almoçava, pedia comida, almoçava lá mesmo e a galera pegava o cartão, tipo uma pessoa pegava o cartão de todo mundo e batia o ponto lá embaixo. Não, fora que era uma prefeitura, né? E até que alguém avisou a gente que aquilo ali, a gente podia ser até demitido por causa daquilo ali e tal. Mas eu ia contar essa história, mas eu me lembrei de uma mais engraçada, que daí não aconteceu comigo. Aconteceu com um amigo meu. Recente tinha entrado na empresa e o RH tava toda hora lá enchendo o saco, né? Cara, olha só, tu não bateu o ponto direitinho. Tu faltou tal documento. Toda hora o RH tava lá na orelha dele, né? E ele começou a ficar meio puto, porque ele tava querendo trabalhar, querendo se inteirar ali dos processos e tal, e toda hora tinha um negócio do RH. E ele chamou o colega dele lá que tinha entrado junto com ele. Foi chamar, né, no Messenger da empresa, assim, interno, e escreveu um baita texto. Mano, esse RH só tá enchendo a porra do saco aqui, esses merdas aqui não tem nada pra fazer. Um baita de um texto. Quando ele deu enter, enviou, ele olhou, ele tava falando com a mulher do RH. Eu não sei se ele ficou, tipo, pensando tanto na mulher que chamou ela sem perceber, ou não sei lá, se os números parecidos e ele confundiu. E ela respondeu ele? Não, daí ele, quando ele viu que ele tinha enviado pra ela disse, foi mal, desculpa aí e tal, e tipo, botou uma pedra no assunto e não se falou mais, mas ele tava na primeira semana de trabalho e ele, tipo, chinelhou muito a mulher da RH no Messenger. Oh my God, no! No, God, please, no! Uma coisa muito importante que a gente acaba não dando muita bola principalmente no começo da carreira, é o briefing do cliente, né? O briefing do cliente é essencial, muitas vezes é o que faz toda a diferença. A gente estava fazendo um projeto para um cliente uma vez e era um projeto muito grande, né? Um projeto que demandava horas de criação e principalmente programação, né? Tinha um banco de dados gigantesco, a gente tinha que aproveitar o mesmo banco de dados que eles tinham e eram milhares de páginas com tipo de página diferentes, então a programação que deveria ser feita ali ia gastar muitas horas. Era um projeto que nem lembro mais, eu devo ter ficado uns 2 meses mais ou menos envolvido com esse projeto. E eu comecei a construir o projeto, indo certo, e fazia até teste de usabilidade com o pessoal que fazia o QA, né, que fazia os testes para ver se estava tudo certinho, e estava testando, e estava tudo certo, ou seja, o projeto estava demorando ali, porque era um projeto grande, mas ele estava bem alinhadinho. E eu usei determinada tecnologia lá, para fazer a programação, que depois, no dia da entrega do projeto, quando demos por pronto, né? Então o projeto está pronto, vamos publicá-lo. No dia da publicação, a gente descobriu que o servidor de destino não aceitava aquela tecnologia que eu tinha usado na programação. E aí foi um Deus sacudo, literalmente um barata voa, assim, porque a gente não tinha mais prazo, era o último dia, o site tinha sido 100% programado numa tecnologia que o servidor não aceitava. E era impossível mudar a tecnologia do servidor, porque era de um site parceiro da Globo.com. E a Globo.com tem toda uma tecnologia de servidores lá que eles não iam mudar, né? Ou seja, os servidores eram aqueles ali e a gente tinha que dar um jeito de adaptar a programação para aquilo lá. Aí o projeto acabou atrasando, não teve jeito, mas... Mas a cagada foi tua mesmo ou te passaram o briefing errado? Não, eu acho que foi uma cagada meio coletiva, assim, mas é que principalmente minha, né? Porque eu que estava responsável pela programação, comecei a programar ele numa tecnologia, não me lembrei em momento nenhum de perguntar e de validar com alguém, olha, certeza que o servidor lá vai aceitar essa tecnologia? Ou fazer uma página de teste e enviar pro servidor para ver se estava tudo certo? Qualquer coisa, qualquer validação desse tipo. Eu confiei que ia ser feito naquela tecnologia ali e fui programei ele inteirinho e descobri no pior momento possível. Mas essa aí é triste, hein? E aí a gente teve que depois fazer muitas gambiarras aí, igual a gente falou no podcast passado, que era pra conseguir colocar o site no ar, tendo a menor quantidade possível de refação, mas atrasou pelo menos uma semana o projeto depois disso. Ou seja, no dia que o projeto estava pronto, você percebeu que ele estava, na verdade, 10% pronto. Chegando Exatamente. nos 10%. Exatamente. A gente até comentou, né? Tem aquelas cagadas que são fatídicas, né? E tem aquelas outras que não chega a ser uma cagada, mas é uma coisa engraçada. Uma dessas coisas engraçadas que já aconteceu comigo foi que um dos clientes estava com um problema de e-mail, né? Na época a empresa ela fazia hospedagem desses sites também. Então quando o cliente tinha problema tanto na hospedagem do site quanto em qualquer coisa referente a e-mail, né? Recebimento de e-mail, envio de e-mail, assim por diante, ele entrava em
contato com a gente. E aí aconteceu um problema no registro daquele domínio, não tinha nada a ver com a gente, né? E eu sou muito detalhista, assim, quando eu vou, principalmente nessa situação de um problema que o cliente pode, né, sofrer algum dano, algum tipo de dano, assim. Eu peguei, aí eu falando com aquele cliente, e ele, nossa, Bruno, não tô conseguindo, né, receber meus e-mails, não tô recebendo e-mail desde ontem, não sei o que lá, papapá. Eu desliguei o telefone, eu fiz um e-mail gigantesco, assim, detalhando tudo, tintim por tintim, porque não tava, porque tava aquele problema. Passei a mão no telefone e liguei pro cliente. Falei assim, então, cliente, ó, eu acabei de te mandar um e-mail com tudo por que não tava, porque... Ele começou a dar risada na minha cara no telefone. E foi muito constrangedor, porque tipo assim, ó, é tipo aquele assim, ó, eu tô te pagando pra você saber isso aí, entendeu? Você me dá uma dessa, eu fiquei, tipo, quebrou minhas pernas. Aí eu tentei dar aquele famoso somebody love, né? Eu falei assim, não, na verdade eu te mandei o e-mail da empresa pra você ter ciência, quando resolver o problema, você já vai ter entendeu? Eu só mandei pra deixar aqui documentado no meu, mas um dia você vai receber. Aí ele fingiu que entendi, eu fingi que acreditei, tudo bem. Mas foi feio perante o cliente. Mas a gente já fez aqui uma sugestão pro cliente de migrar o servidor, por causa que o servidor tava ruim, isso é ruim pra SEO e tal. Não, vamos migrar de servidor, que esse aqui é ruim, vamos pôr um outro que é melhor e tal. E fizemos todo o plano de redirecionamento, daí o redirecionamento pra SEO é algo complicado, a gente tem todo um planejamento pra ser feito aqui, tem que fazer um planejamento de horário pra ter certeza que vai tudo funcionar direitinho, testa o site no servidor novo, ou seja, tem todo o envolvimento. Aí, garantia de que tá tudo certo, então migramos. Aí testamos lá com as ferramentas que a gente tinha, tudo funcionando perfeitamente, o site tá no ar, acessando o banco, todas as páginas estão ali, todos os URLs estão certinhos, tudo 100% perfeito. Aí daqui a pouco o cliente, então tá bom, porque se uma dúvida aqui, o meu e-mail não tá funcionando. Ninguém se lembrou em momento nenhum de que tinha que migrar talvez o servidor de e-mail ainda. E esse é um problema muito comum para quem tenha compartilhado o servidor de web junto com o servidor de e-mail, e é bastante comum isso. É aquilo, né, Denis? Fala, ó, eu sou responsável pelo seu CEO, o e-mail é outra coisa, aí você tem que procurar alguém que faça e-mail. Tô com medo de contar uma história aqui, mas eu vou contar. Qualquer coisa a gente dá uma camufladinha. Faz um pi na frente de alguma coisa. Um pi de 5 minutos. Eu trabalhava em um certo lugar. Um órgão público. Um órgão público, é verdade. E aí eu tava participando num projeto lá que atende aquela lei da informação. Não sei se vocês sabem muito sobre a lei da informação, mas ela... Qual lei da informação? Existe um conjunto de leis que atendem a lei da informação que garantem que o cidadão vai ter acesso a uma série de informações de órgãos públicos, né? De gastos, de receita, gastos com viagem, enfim. Acho que foi no ano de 2012, quando eu trabalhava lá ainda, veio lá um adendo lá, a lei, dizendo que agora todos os salários dos funcionários precisavam também estar lá, né? E aí foi correndo aquilo, a gente tinha um prazo de 6 meses para adequar o site, porque a gente não tinha os salários dos servidores no site, no portal lá da transparência. E tudo bem, me juntei com a equipe do sistema financeiro, porque eu pensei, existe um banco de dados, né? Da parte financeira toda da prefeitura, por que não, né? Pegar os dados do banco de dados, numa coisa em tempo, sabe o programador sonhador, aquele, né? Tipo, dados em tempo real, todo mundo vai achar o máximo, vai me amar, né? E aí a gente construiu umas tabelas lá pra auxiliar e os dados ficaram em tempo real, assim, tipo, tu conseguia ver a folha de pagamento do servidor do último mês, assim, com detalhes. Quanto o cara ganhou de auxílio alimentação, tudo. Deu trabalho pra fazer, mas ficou legal. Ficou show de bola, ficou tipo folha de pagamento, assim. Dava pra imprimir e levar pra abrir uma conta na Colombo, sabe? Tipo, muito legal. Só que quando foi pro ar, e não só eu, mas o pessoal que tava trabalhando comigo no projeto, todo mundo mega orgulhoso, assim. Isso aqui também, não sei se faltou alguma aprovação de uma pessoa de mais alto nível lá dentro. Eu sei que quando chegou no mais alto nível lá dentro, e nem foi tão alto nível assim, a pessoa veio com uma rajada de mijo na cabeça de todo mundo, assim, porque na verdade a lei pedia que o salário do cargo fosse colocado no site, né? Então, tipo, a Karina, programadora, né? A faixa salarial do cargo dela é tanto, e aí a gente entendeu que era uma coisa detalhada. Um range, assim, de tantos a tantos mil. Exatamente. Sabe quando tem uma vaga de emprego que tem a faixa salarial? Era pra ser isso. Tinha muito detalhe, assim, porque em órgão público, quanto mais tempo tu fica, mais benefício tu vai ganhando, né? Tu vai ganhando muita coisa agregada no salário, então ficou um negócio bizarro, assim. Depois que a gente parou pra ver conscientemente, assim, sabe? Passou a emoção. Tinha ficado bizarro. Tem
uma cagada, não sei se dá pra chamar de cagada, né? Uma pequena cagada que aconteceu aqui na agência, que a galera produz conteúdo pra área de medicina, de remédios e tal. E aí um dos artigos falava de constipação e tal, de não ir no banheiro, esse tipo de coisa. Só que esse cliente, ele é de São Paulo, né? Um cliente paulista. E todo o pessoal que aprovava os textos e tudo mais eram paulistas. E, por outro lado, nós e os redatores aqui, todos gaúchos, né? Acostumado com um outro linguajar. Eu sei que lá no meio do texto, um dos redatores colocou aqui alguma coisa do tipo, se você não ir aos pés tanto tempo e tal. E aí foi aquele, porque a galera, segundo a nossa redatora-chefe aqui, Bruna Tesch, não queria botar lá, não vai cagar, né, Bruna? Se você não vai usar um termo chulo, né? Aí pensaram, vamos botar um negócio de categoria, né? Se você não for aos pés. E aí mandaram pra aprovação e depois voltou aquele texto lá, com uma marcação lá, um destaque no meio do texto dizendo, o que é isso? Como assim ir aos pés? Não tô entendendo. E aí a gente descobriu que ir aos pés é um termo gaúcho pra ir ao banheiro, fazer cagada. Eu não conheci esse termo, tá vendo? Aqui quando a gente não quer falar em termos muito grosseiros, a gente fala, não fui aos pés, né? Não vou aos pés há tantos dias. Não vou aos pés, interessante, tá? O que deve ter pensado, né? Ir aos pés, sei lá. Alongamento. Agachamento, melhor. É no mínimo curioso. Oh my God, no! No, God, please, no! Mas o que acontece muito na minha área é a gente tá fazendo alguma coisa no programa, ou falta luz, ou a gente não salva. A última coisa que aconteceu foi justamente semana passada. Eu tava fazendo uma página aqui do site do Ovo da Mateada. Aí tava empolgada, finalizei a página, linda, maravilhosa. Aí o Denis abriu na reunião, deu beleza. Só que eu tinha feito um arquivo em cima de um arquivo anterior pra pegar as medidas, os modelos certos. E salvei em cima. Eu perdi uma página inteira. Que, sei lá, 2 dias de trabalho quase. E aí quando eu vi salvar, daí tipo era serviços SEO e a que tava era Edwards. Eu pensei, puta que pariu. Mas e o backup? Tu não pegou do backup? Não deu. Não. Salvar como já... Eu, puta que pariu. E era sexta-feira, assim, não tinha mais o que fazer. E o histórico do Photoshop não permite voltar muito tempo. Eu tinha feito muita coisa já. Perdeu tudo, tu não perdi conseguiu toda a recuperar página. nada. Toda a página. Gente. Sobrou só o PNG. Mas hoje a gente não sofre mais tanto com isso. Mas antigamente, quando os computadores travavam, dá aquela tela azul, né? Você tá salvo. Antigamente? Acontece isso. Antigamente da tela azul? É que desculpa, vocês usam Windows, né? Não, eu não uso mais. Depois isso que eu ganhei um monte de tela azul. Acontece muito. Tô fazendo lá, tela azul. Daí no Windows agora tem uma carinha de triste. Uhum. Tipo, descolado. Como se tu não fosse ficar puta igual. Perdeu o arquivo todo. Mas e aí? É uma falha nossa? A tela azul? É, porque... É uma falha nossa. Porque a gente devia estar salvando. A gente devia estar salvando o tempo todo, mas é que passa, né? Mas dá uma dor assim dentro do coração. Ai, que raiva. Mas acontece todo dia. Todo dia. Todo dia. Não, tem uma que é a Bruna que vai se contorcer aí. Porque eu já falei aqui, né? Que às vezes eu brinco no Photoshop lá. E quando eu fazia site, era muito normal receber o PSD, né? Do designer. E aquele PSD todo em camadas, né? Com todas as camadas do site inteiro, menu, rodapé, conteúdo, enfim. Eu não sei se é a forma mais correta. Mas o que eu ia fazer pra gerar as imagens? Eu quero gravar, salvar uma imagem só do logo, salvar uma outra imagem só daquele cantinho arredondado. Enfim, eu ia lá e achatava a imagem. Ele pegava pra quem não conhece o Photoshop, tem várias camadas lá, cada camada então um botãozinho é uma camada, o logo é outra camada, o rodapé é uma outra camada, assim por diante. E quando você achata, ele fica uma imagem só, fica como se fosse um JPEG. Todas. Mescla tudo. E aí que eu sempre ia fazendo isso, eu achatava pra poder salvar essas imagens separadas, gerar o logo, né, gerar o rodapé, gerar aquele cantinho, e antes de voltar, eu dava aquele Ctrl+Z, continuava fazendo o trabalho, e na hora de fechar, eu simplesmente fechava e não salvava o arquivo. E aí eis que um dia eu achei que tinha esse PSD em algum lugar, fechei sem querer, apertei o salvar. Resumidamente, eu peguei e perdi todo o PSD, todas as camadas daquele PSD. O designer deve ficar te amou, né? Não, ele me amava, com certeza ele foi muito interessante. Aconteceu até agora uma coisa recente nesse evento que a gente fez do Comad, que eu tava na correria, fechando o arquivo pra mandar pra gráfica, e aí eu tava salvando, era um banner, eu tava no Photoshop salvando ele pra PDF. E aí eu salvei, só que eu salvei em cima do PDF.
PSD. Ele excluiu meu arquivo PSD e virou PDF. Então foi tipo assim, não pode ter alteração. Assim, Denis, por favor, aprova. Se tiver que ter alteração aqui, estamos ferrados. Porque não tinha mais tempo, sabe? Assim, ó, limite. E deu tudo certo, graças a Deus. Mas foi assim, um friozinho, sabe? Uma emoção, assim, foi bom. Esse evento deu vários errinhos, na real. Porque é difícil eu pegar e ler o conteúdo que eu tô colocando na peça, sabe? É raro eu parar pra ler, ver como é que tá o português. Porque eu faço tudo muito automático. E aí, peguei o cronograma e uma das palestras era sobre analytics. Mas essa aprovação, ela passou por toda a agência. Eu li, a Bruna leu, a Karina leu, a Cristina leu, todo mundo leu aquilo, ninguém viu que tava escrito analytics errado. Inclusive o crachá veio uma prova antes, né? E todo mundo olhou, e lindo demais, maravilhoso. Todo mundo viu a prova, aprovou, e só depois chegou no dia do evento, quando a gente pegou o crachá, olhou assim, meu Deus, tá escrito analytics errado aqui. Imagina que vergonha, né? Uma agência de marketing digital, mas foi uma fatalidade. Pelo menos isso, né? Uma agência de marketing digital. Ruim se fosse uma agência de marketing offline, né? A gente não trabalha com isso, com impresso, né? Aquela coisa de botar desculpa em alguém, né? Oh my God, no! No, God, please, no! Então eu separei algumas historinhas aqui de algumas cagadinhas, digamos assim, de programadores que estão bem habituados. E aí, como eu sei que são coisas de programadores, eu vou comentar rapidamente o que seria, né, a causa da cagada, digamos assim. O Denis, que já programou, ele também vai estar bem familiarizado. Mas o primeiro deles aqui é quando você vai estar programando a linha de comando lá, você faz digamos assim, você escreve a função no banco de dados para deletar um registro. A coisa mais normal do mundo é você fazer deletar um registro, né? Só que para você deletar um registro, na linha de comando que você faz esse delete, você tem que colocar uma condição. É basicamente você falando pro banco de dados. O banco de dados, eu quero excluir um registro. Esse registro, sei lá, é o ID 10. Ou então esse registro é que tem um nome Bruno Cardoso e assim por diante. Você dá uma condição. Se você não põe essa condição, o banco de dados ele vai entender que você tá querendo excluir tudo. Então, uma cagadinha bem comum aí que eu diria, principalmente no começo da carreira de programação, é isso. É você escrever todo aquele comando de delete no banco de dados e simplesmente esquecer daquele detalhezinho pequeno da condição, ou seja, o que ele vai excluir. E aí, como eu acabei de comentar, o banco de dados pega e exclui exatamente tudo que tá lá dentro. E aí não tem Ctrl+Z, né? Não tem Ctrl+Z, esquece Ctrl+Z. Sem rezar pra ter um backup do banco. O backup é uma coisa bastante importante. A gente recentemente aqui também, a gente confiou num time capsule que a gente da Apple, que a gente guardava todos os arquivos lá dentro. Um belo dia ele amanheceu queimado aqui, a gente não tinha mais nada, acesso a nada, ou seja, a nossa vida estava inteira lá dentro e estamos reconstruindo a nossa vida agora, né? Foi uma grande perda esse HD. Uma outra coisa que acontece bastante também nessa vida de programador aí é aquele tal do loop infinito, né, Denis? Esse a gente comete bastante. Eu confesso que até hoje, quando eu me arrisco em programar alguma coisa, eu acabo fazendo um loop infinito aí. Sempre acontece. Que é justamente aquele negócio, você vai colocar uma contagem, você vai fazer uma lógica que ele vai ter que ficar contando, ao invés de você ficar contando manualmente, digamos assim, você faz um programinha pra ele ficar contabilizando aquilo. E se você não põe uma função correta, né, uma condição, melhor dizendo, correta, ele vai ficar naquele loop infinito, como o nome já diz, e resumidamente, quando você acessar o site ou acessar o sistema, ele simplesmente não para, ele fica naquilo eternamente e você tem que fechar o navegador para ele poder voltar lá e você continuar da sequência. E eu também às vezes faço isso sim, ainda hoje, né? Outra coisa que acontece sempre também, né, principalmente quando você está fazendo um site, a coisa mais comum hoje em dia, eu diria que é natural, né, é até errado não ter um site que não tem um formulário, não é um site, né? Você precisa ter aquela comunicação com a pessoa daquele site. Olha a indireta que ele deu pra gente agora. Temos que ter um formulário. Jura que vocês não têm? Claro que sim. Não tem. O da Machado não tem. Não tem. Olha que cagada espontânea que saiu agora. Gente, é sério. A gente acabou de migrar o site para um servidor novo e aí o servidor novo tá sem a função mail lá e aí a gente não tá conseguindo fazer ele funcionar e o site tá sem formulário de e-mail. Se tu chegar agora lá, tu vai ver que eu arranquei fora o formulário. Eu tô acessando agora porque eu acho que você tá brincando. Olha aí, ó, tem um contato, mas deve ser só e-mail. Mas vai nele pra te ver. Tem um contato, o e-mail. Contato@Machado. Só tem o e-mail, né? Entre o contato e o telefone, enfim, não tem formulário. O que acontece? Geralmente, alguns sites, não são todos.
Dependendo do servidor, mas alguns sites ele tem o formulário pra entrar em contato lá. E a coisa mais normal do mundo é aquilo, quando você vai subir o site em produção, você precisa testar. Tudo que você testou local, tudo que você testou em homologação, você tem que testar no ar. A melhor forma de você testar o formulário do site é você colocando o redirecionamento, né? Ou seja, o que o cliente, o que o internauta lá preencheu no formulário chegar no seu e-mail e não no e-mail do cliente naquele momento. Então, vira e mexe, acontece isso. 5 dias depois, chega um e-mail lá, um contato no seu e-mail de um cliente daquele site que você tinha acabado de colocar no ar. Aí a gente pega todas aquelas informações, muda o e-mail e preenche como se o cliente estivesse mandando naquele momento. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. É uma boa forma de escapar disso aí. Isso é aquilo que nós comentamos no começo desse podcast, né? Quando você faz uma cagada, a primeira coisa que vem na mente é: tem alguma desculpa? Tem como consertar? Esse caso tem. Tem mais uma aqui, não sei se é tão engraçada, mas eu vou colocar, aí qualquer coisa você corta. Mas também, quando você tá fazendo o sistema lá, né, um sistema, um site, qualquer coisa que tenha upload de imagem, é muito comum no desenvolvimento, você vai lá, tá programando, tá fazendo um monte de teste, você clica naquele botãozinho de procurar, automaticamente ele já vai pra sua pastinha de imagem, que é geralmente onde ficam as suas imagens pessoais, aquela viagem que você fez com a namorada, aquele final de semana de praia com os amigos, enfim. E você tá testando no seu computador ou no seu servidor, é uma coisa que ninguém tem acesso, é muito comum a pessoa ir lá e clicar na primeira imagem que aparecer e ficar fazendo o teste com as suas imagens, né? Então o que eu já vi bastante foi, na hora de apresentar de repente pro chefe, ou de repente pra até algum cliente, o cara clica lá em produtos, aparece um monte de foto com a namorada, um monte de foto romântica. Aí o cara fica com cara de tacho, né? Agora, acho que dá pra gente resumir todas essas cagadas que a gente falou aqui. Backup é a coisa mais importante pra evitar, né? A cagada. Ou pelo menos pra corrigir ela depois. Com certeza. Não sei que tu coloca o salário do pessoal na internet. Mas aí se tu tiver um backup pra subir rápido antigo, do site antigo, sobe rápido ali. O backup é a coisa mais importante. Uma vez eu trabalhava numa empresa chamada Micromega, que hoje em dia quebrou, acho que nem existe mais. Isso foi em 2000. Eu era consultor de ERP e eu comecei a minha carreira lá trabalhando no suporte por telefone. As pessoas ligavam pra lá e aí tu tinha todo o script do problema, tinha muitos problemas que já eram conhecidos ali e tu ia seguindo aquele script e mandando as pessoas fazendo aquele procedimento. E tinha um sistema que eles usavam lá, que usava um modelo de tabela muito antigo chamado DBX. Eu nem sei se o Bruno vai se lembrar disso. Não. Que era baseada em Access. E essa tabela, ela criava uns arquivos temporários, e esses arquivos temporários, às vezes, eles começavam a ficar grandes demais, e tu precisava excluir aqueles arquivos e pedir pra gerar novamente via sistema, e aí tudo voltava ao normal e o sistema voltava a funcionar normalmente. Só que aquele sistema tinha um pequeno bug, que se tu mandasse gerar novamente sem apagar os arquivos de índice, aqueles que tinham ficado grandes, aí ele acabava misturando tudo, virava uma michorna e era impossível de recuperar. Então nunca podia esquecer, tinha que, antes de fazer a reordenação aqui, tinha que apagar os arquivos originais. Comecei a pegar confiança, eu já sabia de cor todo o processo que tinha que fazer, né? Eu já tava ficando veterano lá dentro, queria minha promoção, queria sair pra rua, eu queria ser o consultor que fosse lá no cliente, porque eu já tava experiente, tava dominando a praça ali. Eu já tava orgulhoso que muitas vezes tinha os meus colegas lá que eram mais novos, eles não sabiam exatamente o que fazer, eles perguntavam pra mim, como é que faz aqui? Faz, eu dizia tudo, sabia tudo de cabeça, pra atender mais rápido, em vez de ficar procurando tudo, pergunta pro Denis, né? E aí um dia o cara chegou lá e tava com um problema também, de novo, nesse mesmo sistema, e aí eu disse pra ele, não, faz o seguinte, entra ali no menu tal, aí, tá, agora tem aí reorganizar os arquivos, tem reorganizar os arquivos, pode clicar nele, pode clicar mesmo, pode clicar. Aí o cara clicou, voltou a funcionar o sistema, o cara voltou a funcionar, disse, então é isso aí, ó, viu, fala comigo. Ele só tem um problema, os dados não estão aqui. Eu tinha esquecido o passo fundamental, que era pedir pra ele excluir os arquivos anteriores. E a vida financeira do cara inteirinha, tava dentro daquele sistema, foi totalmente apagada. Totalmente apagada. E aí eu disse pra ele, não, agora volta o backup, né? E o cara, que backup? Nossa. E o cara não tinha backup. A única coisa, sabe o que ele tinha? Como é que ele fazia o backup, entre aspas, que ele tinha? Era que depois, no final de cada mês, ele imprimia tudo, salvava no livro da contabilidade. E fica aquele livrão lá com todas as coisas impressas, todo o balanço de caixa ali. Então o único backup que ele tinha era impresso. E a gente teve que colocar isso tudo no sistema de novo, digitando item por item de, uns 6 anos de empresa que tinha lá. Nossa. E eu tive que fazer isso. Eu fiquei... Tu fez isso. Eu merecidamente tu fez isso. Eu não fiz sozinho, outras pessoas tiveram que me ajudar, mas eu tive que ir lá com uma reguinha em cima do livro lá que tinha sido impresso e digitar um por um.
Bom, acho que ficou bom, né? O que vocês acharam? Ficou legal. Fluiu bastante, né? A gente pode fazer de novo agora gravando aqui, que eu tinha esquecido. Eita, mano. Eu nem vou rir por enquanto. Agora deu pra rir da risada. O Denis explodiu de rir. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.